Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Descomplicando a Cardiologia, do ciclo básico às doenças mais prevalentes aí, proposto pela Liga Acadêmica de Cardiologia. Eu sou Emerson Silva, vice-presidente da LACARPA, e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre hipertensão arterial sistêmica na nossa aula de número 2 e a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo ambulatorial da hipertensão arterial sistêmica, discutir um pouquinho a estratificação de risco global e a estratificação de risco cardiovascular. Iremos também falar nessa aula sobre as principais classes farmacológicas envolvidas aí no tratamento da hipertensão arterial e vamos falar um pouquinho também sobre o manejo não medicamentoso da hipertensão arterial. Então fica com a gente nessa aula de hoje, tem muita informação bacana. Na aula anterior, vocês viram aí com o João Vitor as principais características envolvidas aí no processo fisiopatológico, no diagnóstico e também no segmento ambulatorial dessa doença, né, da hipertensão arterial sistêmica. Então, por definição, a doença, então a hipertensão arterial é uma doença crônica, é uma doença não transmissível e multifatorial, e a sua definição consiste nos valores elevados e também persistentes, né, da pressão arterial sistêmica, da pressão arterial sistólica maior que 140 milímetros de mercúrio e ou a pressão arterial diastólica maior que 90 milímetros de mercúrio. Então, esse conceito aí vocês já viram e também viram na aula de fisiopatologia, né, que a gente precisa de níveis pressóricos, além de elevados, persistentes. Né? Vocês viram também como é feito o diagnóstico, como é o manejo, né, através dos exames laboratoriais, e hoje a gente vai entender a importância desses exames laboratoriais, do exame físico, da anamnese, que o João Vitor tratou na aula passada, para a estratificação de risco global. Então, está amplamente estabelecida uma relação causal e linear e contínua entre o aumento da pressão arterial e o risco da doença cardiovascular, em ambos os sexos, todas as idades e os grupos étnicos. Então, como é avaliar o risco cardiovascular e o que é o risco cardiovascular? Todos os indivíduos eles estão submetidos a um risco, né? Seja um risco residual, um risco habitual, um risco elevado, um baixo risco, médio risco, enfim, um muito alto risco. Isso vai depender de fatores que os indivíduos apresentam, que a gente chama de fatores de risco. Esses fatores de risco eles podem ser modificáveis ou não modificáveis. Os não modificáveis, os principais são o sexo, a idade, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles e um pouquinho também sobre os fatores de risco modificáveis, que é nesses fatores de riscos modificáveis que consiste, né, a nossa abordagem para tentar, né, fazer tanto a avaliação do risco, e aí a gente precisa de início perceber que o risco cardiovascular ele não é estático, ou seja, ele muda, então ele é um risco dinâmico e isso vai se configurando à medida que o indivíduo vai adquirindo ou deixando de ter alguns riscos modificáveis. E aqueles riscos que não são modificáveis, eles configuram o risco residual, né? Aquele risco que é permanente. Então, todos os hipertensos apresentam o mesmo risco vascular. Então, hoje a gente vai descobrir que nem todos os hipertensos apresentam o mesmo risco cardiovascular. Apesar de terem a mesma doença, né? A gente não tem o mesmo risco cardiovascular para todos os indivíduos hipertensos. E qual é a finalidade de estratificar o risco em um indivíduo com hipertensão arterial sistêmica? A gente estratifica o risco no sentido, né, no objetivo de nortear tanto as estratégias preventivas quanto as estratégias de tratamento, né? Então vamos lá. Então, quantificar o risco, ou seja, transformar esses fatores que eu acabei de citar para vocês, fatores de riscos, em números, vai nos dar uma probabilidade de um determinado indivíduo, né, em um período de tempo, geralmente 10 anos, que a gente utiliza nas principais escalas, que é um curto período de tempo, o risco que esse indivíduo tem de desenvolver um evento cerebrovascular, ou seja, uma doença cardiovascular. Então, os objetivos que a gente busca estratificando o risco é estimar o risco de eventos cardiovasculares em médio e longo prazo, né?
qual é o risco que aquele indivíduo está submetido, qual é o risco que aquele indivíduo está exposto de evoluir para um desfecho de um evento cerebrovascular, um IAM, né, um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular encefálico, né? Então, qual é a probabilidade naquele período de tempo que aquele indivíduo tem? E aí, a depender desse resultado, a gente vai classificar o risco desse indivíduo e propor medidas tanto terapêuticas como preventivas para que a gente, né, minimize esse risco, mitigue essa probabilidade. Né? Determinar também o nível de atenção em saúde, como frequência dos atendimentos. Então, determinar se aquilo pode ser manejado, o manejo desse indivíduo pode ser feito, né, no nível de atenção primária, quais são as frequências de atendimento. Então, será que eu preciso atender aquele indivíduo a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano, 2 anos? Então, qual é a frequência de atendimento, qual é a frequência dos atendimentos, né? Determinar a precocidade do início do tratamento farmacológico. Então, vocês vão ver que o tratamento farmacológico ele parte, né, dessa estratificação, determinar a intensidade do controle dos fatores de risco modificáveis. Então, o quanto eu vou modificar esses fatores de risco, vai depender do risco final do indivíduo. Então, existem ferramentas, né, pessoal? Existem escalas prontas, existem scores prontos para que os médicos utilizem para estratificar o risco. Segundo a última diretriz de hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mesmo os médicos mais experientes erram mais do que 50% dos casos, ou seja, a cada 10 pacientes que estão estratificados o risco, 5 deles têm o seu risco estratificado de forma errônea, porque mesmo quando feito por médicos muito experientes, porque eles não utilizam uma equação, um algoritmo, né? Algo mais objetivo, algo mais direto e sistemático para estratificar o risco desses indivíduos. Então, é muito importante ter uma sistemática para estratificar esse risco, utilizar as ferramentas disponíveis que a gente vai discutir nessa aula de hoje, para que o risco ele seja estratificado, né? Quantificado, o paciente seja estratificado quando seu risco e esse risco seja quantificado de forma adequada, né? Devido à importância que ele tem no tratamento, no segmento do paciente com hipertensão arterial sistêmica. Então, quais são os principais fatores de riscos que são avaliados para se chegar à estratificação desse risco? Vamos lá. Os níveis da pressão arterial. Então, existem níveis de pressão arterial e esses níveis de pressão arterial, quanto maiores, maior o risco cardiovascular. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, é uma relação direta entre os níveis de pressão arterial e o risco cardiovascular. A gente tem os fatores de risco cardiovascular associados, que a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. Eu vou trazer quais são esses. A presença de lesão em órgãos-alvos, retinopatias, nefropatias, né? A existência de um evento cardiovascular ou uma doença renal já estabelecida ou pregressa. Então, vamos lá. Então, quais seriam esses fatores de risco cardiovasculares associados? Então, seria o indivíduo do sexo masculino, o indivíduo que tem uma idade, né, sendo homem maior do que 55 anos e sendo mulher maior do que 65 anos, uma história familiar positiva para hipertensão arterial, uma doença cardiovascular prematura em parentes de primeiro grau, e aí a gente considera em homens sendo prematura quando elas ocorrem entre de 55 anos e em mulheres entre 65 anos. Se o indivíduo tabagista, a dislipidemia, ou seja, o LDL colesterol maior do que 100, maior ou igual a 100, o HDL colesterol de 130, ou menor que 40 no homem e 46 na mulher, e os triglicérides maior que 150, tanto para homem e para mulher é o mesmo valor. O indivíduo que é diabético tem diabetes mellitus, a obesidade, ou seja, os indivíduos que têm índice de massa corporal maior ou igual a 30, né? O aumento da circunferência abdominal, e a gente vai ver esses valores para homem e para mulher, de 0,80 para mulheres e
de 92 para homens, né? E isso vai depender também da etnia, né, do paciente, então a gente vai discutir um pouquinho sobre esse fator. E a pressão de pulso maior do que 65 milímetros de mercúrio, né, um indicador aí que vem sido amplamente divulgado e amplamente utilizado na clínica para avaliação do paciente. Então, a gente tira desses fatores de risco associados, que existem os riscos que são não modificáveis, como o sexo masculino, então o indivíduo que é de sexo masculino, ele já apresenta um risco residual. Então, os indivíduos também com a idade superior a 55 anos, sendo homem, 65 anos sendo mulher, também, e a história familiar, que são coisas que a gente não consegue mudar. Mas, algo, e em relação ao tabagismo, qual é o problema das escalas de classificação do risco hoje, né? É que elas consistem sim ou não, se o indivíduo é tabagista ou se o indivíduo não é tabagista. E isso meio que subestima o risco cardiovascular, porque às vezes o indivíduo fumou por um longo período de tempo, naquele momento já havia deixado de fumar, né, mas aí existe todo aquele dano que foi provocado pelo uso do tabaco. Às vezes o indivíduo usa 20 maços, né, ano, o outro indivíduo usa 40 maços anos, e essa diferença da carga tabágica ela não é considerada. Então, isso é uma crítica que a gente tem, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente quando a gente for conhecer as ferramentas de stratificação do risco, né? A diabetes mellitus também, em si só, né, a presença da doença, já configura pelo menos um moderado risco cardiovascular, né? A história de pré-eclâmpsia na gestação também, e o aumento da circunferência abdominal tem sido amplamente divulgado também em contrapartida, né, tem sido comparado muito aí com o valor de IMC, né? Então, às vezes o IMC ele não leva em consideração a massa muscular do indivíduo, então ele caracteriza aquele indivíduo, né, que tem um percentual de gordura maior, e aquele indivíduo que tem um grande potencial de massa muscular no mesmo nível, né? Então ele não é um indicador muito fidedigno, né? Mas é muito importante ainda. Ainda existe, a gente não tem uma fundamentação ainda muito sólida para a substituição do IMC, né? Então vamos lá. A presença de lesão em órgãos-alvos, que órgãos-alvos são esses? O que seriam órgãos-alvos? Os órgãos-alvos seriam aqueles órgãos que sofrem diretamente com o aumento da pressão arterial, então seriam os olhos, a retina, né, retinopatias, o próprio coração, né, os rins e o cérebro, né? Esses são os principais órgãos que sofrem diretamente com o o aumento da pressão arterial. A gente teria uma hipertrofia ventricular esquerda, seria a principal lesão do coração, e aí a gente tem o diagnóstico. Por isso que lá o João Vitor falou sobre os principais exames, né? Quando a gente faz o diagnóstico da hipertensão arterial, quais são os exames de rotina? E entre eles a gente tem o eletrocardiograma, né? Que vai nos sugerir uma hipertrofia de ventricular esquerda, né? E aí a gente tem alguns índices, como o de Sokolov, né? Sokolov-Lyon, os índices de Cornell, que vão falar sobre, que vão dar o diagnóstico, né? Ou sugerir o diagnóstico de hipertrofia. Eles vão falar sobre sobrecarga, e aí no eco a gente vai diagnosticar a hipertrofia ventricular. A gente também tem insuficiência cardíaca, né? Que é algo que vai acontecer a um longo prazo, né? Insuficiência cardíaca. A gente também avalia, né, o ITB, né, que é o índice tornozelo braquial, que vai falar um pouquinho sobre a doença arterial periférica, né? A doença renal crônica, então o rim ele fica sobrecarregado pelos os elevados níveis pressóricos, e ele pode evoluir para uma doença renal crônica. E aí a gente considera, a partir do estágio de número 3, que a gente já tem uma taxa de filtração glomerular ali menor que entre 30 e 60 litros, né? E aí a gente já considera como uma doença renal crônica. A gente também tem a presença de albuminúria, né, na amostra de urina de 24 horas, e
E também, né, o volume de onda de pulso, a velocidade de onda de pulso, perdão, carótido femoral, maior que 10 metros por segundo. Então, esses são alguns parâmetros dos exames que a gente observa e considera como lesões de órgão-alvo. Tá bom, gente? Tendo isso, né, quando o paciente chega para a gente, né? Então, a estratificação do risco, pessoal, ela não é feita somente na presença dos exames laboratoriais, não, certo? Toda a consulta do paciente, esse risco, ele deve ser reavaliado. Então, o paciente veio para a primeira consulta, você fez o diagnóstico, já faz a estratificação do risco, solicita aqueles exames laboratoriais. Todos aqueles exames laboratoriais de imagem, enfim, os exames complementares que a gente viu lá na aula com o João Vitor, né? Aquela aula excelente que o João Vitor trouxe para a gente, ele falou sobre isso. Nessa aula de hoje vocês vão entender por que esses exames são solicitados. E esses exames são solicitados para estratificar o risco do paciente. Então, o paciente chegou, anamnese, exame físico, né? Avaliou todo o exame físico, fez toda a anamnese, já vai procurar quais são os riscos daquele paciente. Então, se o paciente é sem risco, né, você aferiu a pressão ali de consultório, olhou o mapa, né? O mapa às vezes é melhor, né? Porque o exame de mapa ele vai trazer o quê? Os níveis no cotidiano mesmo, sem influência da presença do profissional, sem influência dos efeitos do jaleco branco, né? Então, gente, olhou ali os níveis de pressão arterial. Aí a gente vai ter 4 níveis: os indivíduos que têm pressão para hipertensão, os indivíduos que têm hipertensão estágio 1, estágio 2 ou estágio 3, né? E aí esses estágios eles são classificados de acordo com os níveis de pressão, né? Sejam elas sistólica ou diastólica. E aí a gente tem o estágio 1 entre 140 e 159, estágio 2 160 e 179 e maior do que 180 no estágio 3 para a pressão arterial sistólica. Na pressão arterial diastólica a gente tem 90 a 99 configura o estágio 1, de 100 a 109 estágio 2 e a partir de 110 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica a gente tem o estágio 3, né? E aí, pessoal, a partir desses níveis pressóricos, a gente vai buscar os fatores de risco. Se aquele é um indivíduo, né, que tem uma pré-hipertensão e não tem nenhum fator de risco, né, a gente pode dizer que esse cara não tem ou essa mina não tem um risco adicional, ou seja, o risco dele é um risco habitual, é o risco que todos nós estamos, né, que todos aqueles que têm as mesmas características estão naturalmente expostos, né? O indivíduo que também tem uma pré-hipertensão, mas aí já tem um ou dois fatores de risco, aí você já tem que ficar alerta, né? Que aquele indivíduo é um indivíduo de baixo risco. Maior do que isso já seria risco moderado. E aí, se o indivíduo vem para você, mesmo não sendo hipertenso, né? Tendo uma pré-hipertensão, mas que já apresentam uma lesão de órgão-alvo estabelecida, né? Uma DRC estágio 3, uma doença renal crônica de estágio 3, ali com filtração glomerular entre 30 e 60, né? Ou até menor que isso, né? E aí outros estágios. Uma diabetes mellitus e uma doença cardiovascular anterior, um evento cardiovascular anterior, seja um IAM, seja um acidente vascular encefálico, né? Seja o diagnóstico de arteriosclerose, né? Seja sintomático ou não, o paciente já está sobre risco alto. Então, é um paciente de alto risco. Então, você precisa intervir de forma imediata. Então, e aí isso vai mudando para os estágios. Vejam que o paciente que tem uma pressão arterial maior que 180 ou uma pressão arterial diastólica maior que 110, mesmo sem nenhum fator de risco, ele já é risco alto, né? Então, ele já tem um risco alto. Então, você tem que manejar o paciente de acordo com os fatores de risco que ele apresenta e de acordo com os níveis de pressão arterial que ele apresenta. Então, essa tabelinha é bem legal. Emerson, é, o risco, né? O risco cardiovascular é somente ele vai avaliar o paciente hipertenso, né? Existe o risco global, que é um risco que independe, né,
da condição de ser hipertenso ou não, que não é específico, ou seja, está ali para todos os pacientes, né, que têm entre 30 e 74 anos, e vai avaliar o risco da pessoa desenvolver, né, um evento cardiovascular naqueles próximos 10 anos. Então, eu trouxe aqui a calculadora, né, para a estratificação do risco cardiovascular, né, o risco global, que é o R, né, escala de risco global, né, score de risco global, que geralmente a gente utiliza o score de Framingham, e para a gente avaliar qual é o risco que aquele indivíduo apresenta, né? E aí essas calculadoras, pessoal, ela ajudam muito na prática clínica, né? Então, ali na triagem do indivíduo, seja ali pelos profissionais de enfermagem, também pelos profissionais de medicina. Então, a gente tem a importância de estratificar o risco. Então, essa não é uma atribuição somente do profissional de medicina. Então, todos os profissionais que fazem o atendimento do paciente com hipertensão, ele ou não, né, que de hipertensão vai estimar o risco cardiovascular que a gente viu anteriormente, e para todos os indivíduos que se encontrem nessa faixa, a gente pode fazer a avaliação do risco global, né? E por que de 30 a 74 anos? Porque os estudos foram feitos com base nessa população. E aí, a gente entrando aqui, né, e clicando lá no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente vai ter disponível essa calculadora, né? Que a primeira coisa que ela faz é interrogar sobre a presença de doença arteriosclerótica significativa, né? Seja uma coronariopatia, seja uma doença cerebrovascular, seja uma doença vascular periférica, né? Com eventos clínicos ou obstrução maior que 50% em qualquer território arterial. Então, se o paciente já tem uma arteriosclerose, mesmo que assintomática, mais diagnosticada, né, fez ali o exame, né, de Doppler arterial, por exemplo, das carótidas, e tem lá uma placa que obstrui mais que 50%, né? Ou o paciente tem uma história anterior de um evento cerebrovascular, já infartou, teve um AVE, né, um acidente vascular encefálico, o famoso derrame, né? Então, esse indivíduo ele já preenche critério, né? E se a gente clicar em sim aqui, o indivíduo ele já é considerado de muito alto risco, né? Então, esse já é uma condição primária, né? Que a gente vai clicar aí se o indivíduo fosse sim, ela já parava por aí, porque só essa condição já expõe o indivíduo a um risco elevado. Aí a gente vai para o segundo tópico, né, que é o paciente portador de diabetes, sejam mellitus tipo 1 ou tipo 2, pessoal. Então, às vezes as pessoas tendem a considerar somente o de tipo 1, tipo 2, né, por ser mais relacionado aos hábitos de vida do paciente, mas fiquem ligadinhos, né, que a diabetes mellitus tipo 1 também expõe ao paciente ao risco, mesmo da mesma forma que a diabetes mellitus tipo 2, tá? Então, é diabetes mellitus. Se sim, o paciente já teria por si próprio aqui um risco cardiovascular moderado. Então, o paciente portador de diabetes mellitus tem um risco residual independente de outros fatores de risco já moderado. Então, se somado a outros fatores de risco, né, ainda muda essa classificação para um risco ainda mais elevado, tá certo? E aí vocês precisam ter na cabeça de vocês o seguinte: se um único fator de risco, né, é elevado, quando comparado a vários fatores de risco controlados, ali poucos elevados, né? Pouco elevado seria melhor para dizer, o paciente que apresenta mais de um fator de risco, né? Quando comparado àquele paciente que apresenta um único fator de risco, o paciente que apresenta muitos, ele está exposto a um risco maior. Mesmo que aquele outro indivíduo que apresente um só, apresente um descontrole ainda maior do seu fator de risco. Depois vocês irão ser guiados, né, para a etapa 3, que vai ter, né, alguns achados de exame físico, exame laboratorial, e aí vocês vão dizer se está presente, se sim ou se não.
Uma crítica a essa calculadora é que ela não quantifica quantos estão presentes, quais estão presentes, e não leva em consideração as peculiaridades que cada um desses fatores de risco apresenta, como a gente discutiu lá no tabagismo. Então, enfim, né? Aí aqui você vai ter, né, algumas coisas para você preencher, né? Se o paciente, qual é o sexo do paciente, qual a idade, qual é o valor da pressão arterial sistólica, se a pressão arterial sistólica é tratada e qual é o valor quando o paciente está tratando, se o paciente fuma, e aí aqui a crítica que eu falei, né? Se toma estatina, pessoal, é um hipolipemiante, né? Ele é inibidor da MG-CoA redutase, né? É uma classe de medicamentos, tem aí a civastatina, a atorvastatina, né? O colesterol total e o HDL colesterol. Então, esses são as variáveis que a escala leva em conta, certo? No final, vocês vão ter, né, um valor de porcentagem, né, uma pontuação, e vocês vão comparar, né, essa pontuação com o risco, a porcentagem de risco em 10 anos. Isso é diferente para mulheres e é diferente para homens. Eu trouxe aqui o algoritmo, né, que a escala usa, né? Por exemplo, a idade em anos, né? Os pacientes que têm entre 34 e 34 anos não pontuam, né, sendo mulheres, né? E aí a mudança de idade, eles vão fazendo pontuações diferentes. Então, para quem gosta de usar, quer ter, né, aí de forma para fazer manualmente. Então, esse é o algoritmo, certo, pessoal? E aí a gente vai ter, de acordo com a pontuação que o paciente faz, a gente vai transformar isso em porcentagem de risco, né? Qual a porcentagem durante 10 anos para aquela paciente, né? No caso de mulheres, aqui no caso de homens, em desenvolver um evento cerebrovascular. E aí a gente vai classificar a partir disso o paciente a partir do risco global em baixo risco, ao médio risco, né? Que é um risco intermediário, risco alto e um paciente de muito risco, né? O paciente de baixo risco pode ser homem, pode ser mulher, é aquele que apresenta, né, ou aquela que apresenta um, um score de risco global menor que 5%. Aquele de risco intermediário é para o homem que tem, né? Para o homem é aquele que tem menor que 20% de risco global e maior que 5%. E no caso de mulheres, né, é entre 5% e 10%, né? Ou então aqueles pacientes com diabetes mellitus sem aterosclerose, subclínica ou evento pregresso, né? Ou evento anterior. Então, além do score de risco, né? Você tem a condição do paciente ser diabético e não portador de uma doença arterial, de uma doença arteriosclerótica, né? Seja ela presente, subclínica ou um episódio anterior, né? Um episódio anterior. Então, a condição de ser diabético, como eu falei, já põe o paciente ali no risco intermediário. Então, fica ligado. Para homens com score de risco maior que 20% e para mulheres com score de risco maior que 10%, já configura esse paciente como sendo de risco alto, né? Então, você já fica ligado ali que, né, a partir do risco intermediário, a gente vai começar, né, e até mesmo no risco baixo, algumas medidas terapêuticas que a gente vai discutir adiante, né? Arteriosclerose subclínica, um aneurisma de aorta abdominal, doença renal crônica ou LDL elevado, já põe o paciente na condição de risco alto, né? Então fica ligadinho nessas condições que estão associadas também à escola de risco global. E o paciente que tem um risco muito elevado, eu falei para vocês lá no início da calculadora, né? Então ela já leva diretamente ao risco muito alto daquele paciente, e aquele paciente que já tem uma arteriosclerose significativa em artéria coronariana, ou seja, que está diretamente, né? Ali está sob iminência de um evento cerebrovascular. Então, seja essa uma arteriosclerose significativa ou uma doença vascular periférica com mais do que 50% da obstrução, né? E sem
ou com sintomas clínicos. Então, esse paciente ele já está classificado como risco muito alto, independente do seu score de risco global, certo, gente? Então, fatores que podem modificar o risco do paciente hipertenso. Então, você está atendendo o paciente hipertenso e aí você pega o risco cardiovascular dele. Existem alguns fatores que podem modificar esse risco cardiovascular, né? Seja um nível elevado de um fator de risco individual, incluindo hipertensão arterial do estágio 3, seja uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia prévia, seja o paciente que tem a apneia do sono, e aí a gente vai ficar muito ligado naqueles pacientes que reclamam, né, que estão muito cansados, que apresentam a sonolência diurna, que o companheiro ou a companheira relata, né, o acompanhante fala sobre roncos, né, fala sobre movimentações durante a noite, né? O paciente fica ali muito inquieto durante o sono, acorda com aquela sensação de cansaço, né? Reclama que fica muito sonolento durante o dia. Então fica ligadinho aí para o paciente com apneia obstrutiva do sono, certo? Pressão de pulso maior do que 60 em pacientes idosos também é importante, né? A diferença da pressão de pulso. Pacientes com ácido úrico, né, maior que 7 miligramas por decilitros, né, e maior do que 7,5 em mulheres, né? Isso daí tem um grau de nível 1, né? E o nível C de evidência. Grau de recomendação de nível 1 e o nível C de evidência. A proteína C reativa ultrassensível, né, maior que 2 miligramas, também o nível B de evidência, um grau de recomendação 1. A frequência cardíaca basal do paciente, é um paciente ali em repouso, que apresenta frequência cardíaca maior do que 80. Né? Paciente com síndrome metabólica, o paciente sedentário, fatores psicossociais e econômicos costumam muito ser descartados, né? Mas eles são muito importantes e eles são grandes modificadores do risco, gente. Então, distúrbios inflamatórios crônicos também devem ser considerados. Então, esses são fatores que, mesmo com a estratificação do risco já feita, se o paciente apresenta um desses, a gente precisa, né, modificar esse risco. E aí, quais são as decisões terapêuticas? Como eu falei para vocês, na clínica, né, quando a gente vai instituir, né, como é que eu começo a tratar esse paciente? Então, eu diagnostiquei o paciente é hipertenso, já estratifiquei o risco e agora o que eu faço? Você vai decidir, né, as metas terapêuticas, né? O que você pretende com aquele paciente? Qual é o valor de pressão arterial seguro para aquele paciente? Para que eu mitigue, né, reduza o risco cardiovascular que aquele paciente ele está exposto. Então, para os indivíduos que apresentam, né, para os usuários que apresentam baixo risco ou risco moderado, o tratamento medicamentoso ele pode ser iniciado em combinação com tratamento medicamentoso, que vocês viram lá na aula de prevenção cardiovascular, né, no hipertenso estágio 1 de baixo risco cardiovascular. Então, o paciente, mesmo de baixo risco cardiovascular, que apresente, né, que apresente a gente precisa chegar a uma meta de menor que 140 da pressão sistólica e menor que 80 na pressão diastólica, né? Ainda são um pouco contraditórios, né, gente? Não existem estudos, né? A diretriz traz isso, que não existem estudos que fundamentem a terapia medicamentosa nos pacientes de baixo risco e que são pré-hipertensos. Então, há aqueles indivíduos que não têm uma pressão, né? Aí, alguns estudos até mostraram que não existe um benefício estabelecido, mesmo o paciente de baixo risco, com a pressão menor que sistólica, menor que 160. Então, no geral, a gente vai tratar aqueles pacientes, né, que tem baixo risco, mas que tem uma pressão arterial maior que 160, ou o paciente de risco moderado. E a meta terapêutica é que o paciente fique com a pressão arterial menor do que 140 por 80 milímetros de mercúrio.
O paciente de alto risco, então, quando eu pego o paciente que já tem alto risco, a gente vai estabelecer o tratamento e as metas, elas devem ser individualizadas para cada uma das situações clínicas, né? Se o paciente já tem com 3 ou mais fatores de risco, se ele é diabético, se ele já tem uma LOA, né, uma lesão de órgão-alvo estabelecida, se ele é se ele tem uma doença cardiovascular ou renal, então ele já é considerado de alto risco e esse paciente ele precisa, né, de alguns cuidados. Então, o hipertenso que já tem uma doença coronariana, né, ou que já infartou, por exemplo, a gente vai fazer o quê, né? A hipertensão arterial ela já é, por si só, um importante fator de risco independente para o infarto agudo do miocárdio. E a prease diastólica é o principal preditor de risco de doença arterial coronariana em indivíduos menores que 60 anos. Indivíduos com idade maior de 60 anos, a gente vai ver que a pressão arterial sistólica ela se mostra mais importante. Isso é legal para a gente, né, fazer o manejo. Então, qual seria a meta terapêutica desse paciente? Uma pressão arterial que esteja ali menor que 130 por 80, mas que não ultrapasse o limite inferior de 120 por 70. Então, principalmente na pressão diastólica, né? Então, os indivíduos com pressão diastólica menor que 70, alguns estudos mostraram um risco maior, né, de infarto agudo do miocárdio e também uma mortalidade maior, né? Então, tem que ficar ligadinho que nem sempre reduzir a pressão arterial para o menor valor é o melhor, certo? A gente vai manter a pressão arterial ali menor que 130 por 80, mas não vai reduzir mais do que 120 por 70. O hipertenso com história de acidente vascular encefálico, então a hipertensão arterial é o fator de risco mais importante para o desenvolvimento, né, do acidente vascular encefálico isquêmico e também hemorrágico, né? E demonstra uma relação direta com os níveis pressóricos. Então, aí o ideal seria manter a pressão entre 120 e 130 milímetros de mercúrio. E aí a gente vai ficar mais ligado na pressão arterial sistólica mesmo, certo? Quando o hipertenso uma insuficiência cardíaca, né? Aí a gente vai falar sobre os indivíduos de pressão, com a fração de ejeção reduzida, certo, gente? Os indivíduos com fração de ejeção reduzida, o ideal é manter a pressão arterial menor que 130 por 80, mas não vai ultrapassar, não vai reduzir para menos do que 120 por 70, igual a gente viu lá nos pacientes com isquemia cardíaca, certo? Naqueles com fração de ejeção preservada, não existe, né, um estudo né, é um estudo clínico de desfecho que venha nos orientar quanto a uma meta terapêutica que fique estabelecida e solidificada, então a gente vai tratar, né, vai considerar a mesma meta do paciente com fração de ejeção reduzida, porque em muitos estudos isso mostraram-se benéfico, reduzindo a mortalidade, certo, gente? O hipertenso, então, quando a gente eu fico repetindo para vocês coisas que reduzir, evidências científicas que reduzem a mortalidade, que diminuem o risco, porque esse é o objetivo, né? A gente está falando de doença não curável, a gente está falando de doença tratável, mas de uma doença crônica e por si só, né, o nome crônico já nos diz que é uma doença não curável. Então, por isso, o objetivo é o quê? Reduzir mortalidade, reduzir risco, né? Enfim. O hipertenso com doença renal crônica, então a PA elevada está presente na maioria desses pacientes e o que aumenta o risco de doença cardiovascular e de morte, né? Então, manter uma pressão arterial é menor do que 130 por 80. Né? Para a maioria dos indivíduos, vocês vão ver que de muito alto risco, o valor é esse. Por exemplo, no hipertenso diabético, né? Mas no hipertenso diabético, a gente também tem que as pressões sistólicas menores que 120 devem ser evitadas. Então,
o paciente tem que ter uma pressão ali entre 120 e 130, certo? 130, 129, certo? 130 não. Então, manter a pH controlada no indivíduo diabético é essencial para a proteção renal, mas diminuir muito também vai afetar o rim, né? A perfusão renal. Então, é melhor manter a pressão arterial nesses valores mesmo, porque mostraram-se mais benéficas, né? O que reduz a albumina, além de ser importante para diminuir o risco de acidente vascular encefálico e de HVE, né, que seria hipertrofia ventricular esquerda. Então, preste atenção para essas peculiaridades. O hipertenso diabético, a gente já falou sobre ele, vamos falar um pouquinho sobre o hipertenso que é idoso. No idoso, gente, existe algo que a gente precisa levar em conta. Primeiro, a idade e depois a condição física, a condição clínica daquele paciente. É um paciente rígido ou é um idoso frágil? Se for um idoso frágil, e um paciente rígido vai ter diferença no nosso alvo terapêutico. Então, a gente precisa, no idoso, pesar, né, o risco, o benefício e os prejuízos com aqueles valores de pressão arterial atingida. Então, essa mania do 12 por 8, né, para todo mundo, ela não é tão benéfica, certo, gente? Então a gente precisa ficar ligado nas individualidades do paciente. Então, de maneira geral, a gente vai falar sobre os indivíduos que maior que 60 anos e a gente vai falar sobre valores de acordo com a sua condição global. Então, a condição global seria rígido ou idoso ou frágil. Então, para aqueles que são rígidos, a gente vai ter uma meta pressórica entre 130 e 139 e vai iniciar o tratamento quando a pressão arterial ultrapassar 140 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, né? Ou 90 milímetros de mercúrio na pressão diastólica, a meta é 70 a 79 para diastólica e 130 a 139 para sistólica no idoso rígido. O idoso frágil, gente, a gente só vai iniciar o tratamento medicamentoso, né, quando a pressão arterial ultrapassar o valor de 160 milímetros de mercúrio, e aí para a pressão sistólica a meta é atingir 140 a 149, ou aquele indivíduo, né, que ultrapasse o valor de 90 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica. E aí a gente vai almejar 70 a 79, né? E vamos falar sobre tratamento medicamentoso, né? A gente não vai adentrar muito nas classes, eu trouxe alguns resuminhos, né? Porque a aula é curta, a gente não consegue falar sobre tantas coisas de forma tão aprofundada, mas quem sabe a gente não vem aí com uma abordagem, né? Outras aulas que abordem mais profundamente, né, as classes farmacológicas, certo? Mas hoje a gente vai falar assim meio que resumido, né, os principais aspectos dessas classes farmacológicas. Então, o objetivo do tratamento medicamentoso é fornecer uma proteção cardiovascular e ao indivíduo hipertenso e também a redução da pressão arterial como primeira meta, né? E depois, qual é o objetivo maior desse tratamento? Por que tratar a hipertensão arterial? Então, a gente trata para reduzir a mortalidade e os desfechos associados, né, à hipertensão arterial coronariana, ou a hipertensão arterial, fico na cabeça com doença arterial coronariana e falo hipertensão arterial coronariana. Desculpa, pessoal. Hipertensão arterial. Que um dos desfechos é a doença arterial coronariana, os eventos cerebrovasculares, enfim. Então, quais são as 5 principais classes que a gente vai falar hoje? São os diuréticos, né? Os bloqueadores dos canais de cálcio, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os bloqueadores do receptor de angiotensina e os betas bloqueadores, né? Vocês viram com o João Vitor a fisiologia, a fisiopatologia, né, da hipertensão arterial e a fisiologia do controle da pressão arterial. E hoje a gente vai ver como alguns fármacos podem interagir com esse
mecanismo fisiológico, né? A gente tem os diuréticos. Qual é a principal ação dos diuréticos? Os diuréticos, eles vão causar, né, buscar reduzir, né, eles têm efeito natriuréticos, ou seja, eles vão fazer a excreção de sódio, né, então eles vão colocar sódio para fora, e com isso vai levar à diminuição do volume arterial, e aí entre 4 e 5 semanas, esse volume, ele se normaliza e ocorre uma redução da resistência vascular periférica, que na verdade acontece em uma resposta fisiológica a esse volume. Esses diuréticos, eles vão agir em vários locais do tubo. A gente tem os diuréticos de alça, a gente tem os tiazídicos, tem os poupadores de potássio, né? Tem os osmóticos. Então, esse vai depender do local que ele age no néfron. Então, existem várias classes de diuréticos, né? O diurético, o grupo dos diuréticos, e algumas subclasses dentro desse grupo que agem em diferentes locais do néfron, né? Aí a gente vai ter uma classificação de acordo com a potência desses diuréticos, né? Os diuréticos de alça são os mais potentes, como a furosemida, né? Tem os menos potentes, como os tiazídicos, os semelhantes, como a espironolactona, né? Que vai os poupadores de potássio, né? Então vai depender da classe, né? Então vamos ver os principais, né? Os principais que a gente usa no tratamento da hipertensão arterial seriam os diuréticos de alça, que são capazes de inibir, né, a bomba de sódio, potássio e cloro, e com isso, parte do mecanismo de contracorrente urinária impede a reabsorção de sódio na alça espessa de Henle, então ali no segmento espesso da alça de Henle. As indicações desses diuréticos, por serem diuréticos mais potentes, e a gente tem um exemplo, a furosemida, a bumetamida e o ácido etaclínico. Então, o diurético de alça mais utilizado é o furosemida mesmo, certo, gente? É o furosemida, e ele tem indicações estabelecidas, que seria para o edema agudo de pulmão, então seria em condições mais graves, insuficiência cardíaca congestiva, na hipertensão arterial sistêmica, e a gente vai falar sobre qual é a indicação dele quando começar a utilizar ele na hipertensão, para o edema de síndrome nefrótica, para intoxicação ou overdose de drogas e hiponatremia, que causam hiponatremia. Então, quais são os principais efeitos adversos, né? É os hipos, né? A hiponatremia, a hipocalemia, a hipermagnesia, a hipocalcemia, a hipercalciúria, a ototoxicidade, né? Principalmente quando associados a outros fármacos ototóxicos, por exemplo, alguns antibióticos, como os aminoglicosídeos, a hiperuricemia, a hiperglicemia, então o paciente com gota tem que tomar cuidado, a hipertrigliceridemia e a hipercolesterolemia, né? Então esses são os efeitos que podem ser causados por o uso do diuréticos de alças. A gente também tem os tiazídicos, e esses são alguns deles constituem fármacos de primeira escolha no tratamento da hipertensão arterial, como a hidroclorotiazida, né? Então a hidroclorotiazida aí é amplamente utilizado, né? A gente tem os semelhantes também, que são a clortalidona, a idapamida e a metolazona, né? Mas o principal tiazídico que a gente utiliza é a hidroclorotiazida, né? Aí vem nos prontuários HCTZ, né? Então, quando vocês verem essa sigla, é um hidroclorotiazida. E ele é um inibidor da bomba de cloro e sódio, né, do NSL no tubo contorcido distal, e ele impede a reabsorção de sódio, né? Ele não é tão potente assim como a furosemida. Ele é utilizado primordialmente na hipertensão arterial, na insuficiência cardíaca, no edema de cirrose, no edema da síndrome nefrótica, na litíase renal e na diabetes de insípidos. Ele pode como efeito adverso, né, disfunção sexual, hipocalemia, hiponatremia, hipocloremia, alcalose metabólica, intolerância à glicose e dislipidemia. E, gente, esses efeitos colaterais
né, dos diuréticos, eles estão mais relacionados com a potência desses diuréticos. Então, quanto mais potentes, maior o risco de eventos adversos do que propriamente com a dose estabelecida. Então, a gente costuma utilizar, né, da preferência no tratamento da hipertensão aos diuréticos tiazídicos ou similares, como a clortalidona e dapamida, em doses baixas, pois são mais suaves e com maior tempo de ação. Então, esses fármacos a gente tem preferência por escolher, né? A gente preserva os diuréticos de alça, como a furosemida e a bumetanida, para as condições clínicas como retenção de sódio e água, como no edema agudo de pulmão, como insuficiência renal, né? Ou em situações de edema, como a síndrome nefrítica, né? Então, para onde a gente vai utilizar esses diuréticos de alça, ou até mesmo na hipertensão arterial refratária. Os diuréticos poupadores de potássio, como a espironolactona e a amilorida, costumam ser utilizados em associação aos tiazídicos ou diuréticos de alça. Porque a espironolactona ela tem sido utilizada habitualmente como quarto medicamento a ser associado aos pacientes com hipertensão arterial resistente e refratária. Porque a gente utiliza, né, tem uma regrinha para utilizar. Então, a gente começa com diurético de alça em situações de emergência, como edema agudo de pulmão, edema da síndrome nefrítica, insuficiência renal. A gente vai lançar a mão de um diurético de alça e quando a gente for fazer o tratamento da hipertensão arterial refratária, a gente vai utilizar uma espironolactona. A gente tem o efeito da espironolactona, que é a ginecomastia, que é o principal efeito adverso do paciente que faz o tratamento com a espironolactona, né? Então, a gente viu essa classe, né? A gente vai falar sobre os bloqueadores do canal de cálcio. São fármacos de ação complexa, mas a gente tem que eles vão agir em dois tipos de receptores, né? Tem aqueles que são seletivos e aqueles que não são seletivos. Os dihidropiridínicos, eles são vasos seletivos e eles são utilizados no tratamento da hipertensão arterial. E aí a gente tem uma gama de fármacos, o alodipina, a nifedipina, né? Que são os principais, mais conhecidos, mas existem outros fármacos que estão aí listados, e a gente tem os não dihidropiridínicos, que são cardioseletivos, então eles vão agir no coração, e aí eles vão reduzir a contratilidade. A gente tem o verapamil e o diatezan, diltiazem, que é o principal fármaco não hidropiridínico, né? Vamos lá, ver quais são as especificidades. Então, o cálcio ele está envolvido no mecanismo de contração celular. Então, se eu não tenho cálcio entrando nas células lisas musculares das arteríolas, vai fazer o quê? Por consequência, eu vou ter uma diminuição da RVP, e a gente sabe que pressão arterial é resistência vascular vezes volume sistólico, né? E a gente sabe que por consequência, vai ter a dilatação. Volume sistólico não, débito cardíaco, que é volume sistólico vezes frequência cardíaca. E isso vai dar a fórmula da pressão arterial. Então, se eu reduzo a, a, se eu reduzo a resistência vascular periférica, obviamente que eu vou reduzir a pressão arterial. Os dihidropiridinas incluem o nifedipino, o felodipino, o nicardipino, enfim, o alodipino, que são potentes vasodilatadores e que têm nenhum ou pouco efeito sobre a contratilidade, ou seja, sobre os efeitos ionotrópicos e cronotrópicos do coração, principalmente ionotrópicos, né, que é da contratilidade. Os cronotrópicos vão ser os beta-bloqueadores e a gente vai ver daqui a pouco. Os não dihidropiridínicos incluem o virapamil e diltiazem, que são utilizados no tratamento da hipertensão, da angina estável, crônica, das arritmias cardíacas, e eles são pouco menos potentes vasodilatadores em comparação com os dihidropiridínicos, né? Mas eles têm um efeito depressivo maior sobre a condição cardíaca e a contratilidade. E aí, um vai agir na resistência vascular periférica e o outro vai agir aqui no coração, sobre o débito cardíaco. Né? Um estudo de desfecho reafirmou a eficácia, a tolerabilidade e a segurança do uso dessa classe de medicamento no tratamento da hipertensão. Né?
em pacientes com doença arterial coronariana, constituindo sim alternativa aos beta-bloqueadores quando esses não puderem ser utilizados ou em associação na angina refratária. Então, quais são os principais efeitos adversos dessas drogas? Podem causar cefaleia, podem causar tontura, rubor. O edema maleolar é o principal efeito, né? Então, os pacientes podem apresentar esse edema, né? Além de bradicardia, se eles forem não hidropiridínicos, né? O paciente pode diminuir a bradicardia, piorar o débito cardíaco e assim esses medicamentos são relativamente contraindicados em pacientes que estejam em uso de beta-bloqueadores, ou seja, ou que tenham insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, síndrome do nódulo sinusal e bloqueio ventricular de segundo grau ou terceiro grau. Então, essas são contraindicações para o uso dos dos bloqueadores do canal de cálcio. E tanto os hidropiridínicos quanto não hidropiridínicos podem levar a hiperplasia gengival em alguns casos. A gente tem o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que eu não poderia deixar de falar, porque eles são muito importantes. A gente vai hoje falar de duas classes, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensinogênio e dos antagonistas dos receptores de angiotensina 2, né, o receptor AT1, né, que são seletivos, a gente vai falar daqui a pouquinho. Né, a gente tem que a renina, né, é transformado em angiotensina, converte angiotensinogênio em angiotensina 1, e essa angiotensina 1 é convertida pela enzima conversora de angiotensina em angiotensina 2, né? E essa angiotensina 2 e a angiotensina 1 ela é convertida pela ECA2, que é a angiotensina conversora de angiotensina 2, e essa tem efeitos vasodilatadores, mas a gente tem que a angiotensina 2 ela age sobre dois receptores, né, que é o AT1, o receptor de angiotensina 1, e o receptor de angiotensina 2, né, que vai causar vasodilatação e tem um efeito similar ao efeito da angiotensina 1. Já o receptor de angiotensina 1 ele vai causar vasoconstricção. Então, os inibidores da enzima conversora da angiotensina, né, os IECAs, eles são medicamentos que têm como principal ação a inibição da enzima conversora de angiotensina 1. Ele é responsável a um só tempo pela transformação de angiotensina 1 em angiotensina 2 e pela degradação da bradicinina, que é uma substância vasodilatadora. E são eficazes no tratamento da hipertensão arterial. Né? A gente tem o principal fármaco, né? O captopril, né? Só que eles têm um probleminha, né? Como a ECA, né? Que eles são inibidores da ECA, ela degrada a bradicinina com o uso, né, dessa classe, ele vai bloquear a degradação de bradicinina, então vai aumentar o nível de bradicinina. Isso pode levar ao efeito de tosse, né? Por isso que alguns indivíduos não toleram essa classe de medicamento e reclamam muito de tosse. Eles retardam, né, o declínio, então ele é nefroprotetor, né? Então em pacientes diabéticos, eles vão diminuir, né, o declínio da função renal e especialmente na presença de albuminúria. É muito comum que nas primeiras semanas eles causem um efeito contrário, mas isso é protetor. E se essa função renal diminuir abaixo de mais do que 30%, a gente suspende o uso do fármaco. Mas na maioria das vezes eles são bem tolerados pelos os hipertensos e os efeitos adversos eles podem causar hiperpotassemia em pacientes com insuficiência renal, sobretudo nos diabéticos, e o uso é contraindicado na gravidez pelos riscos de complicações fetais. Então fica ligado que os IECAs, né, isso vai também valer por os ARA2, também não são utilizados na gestação. Né? Quais são os principais exemplos? Captopril, cilazapril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril e trandolapril.
né? Mas o mais utilizado, vocês vão ver muito, principalmente em pronto-socorro, é o captopril. Os bloqueadores dos receptores de AT1, ou seja, de angiotensina 2, que são os BRAS. A gente vai ter a candazartana, a ibezartana, o Cavaleiro do Zodíaco, né, que quase todo hipertenso já utilizou, utiliza a losartana, né, a mesartana e a valsartana, né? Então eles têm nomes comerciais, mas o princípio ativo é esse. Então o angiotensinogênio ele é convertido pela renina em angiotensina 1 e isso a gente vai ter uma conversão, né, pela ECA em angiotensina 2. Só que essa angiotensina 2 ela age em dois receptores diferentes, no receptor 1 e no receptor 2, e tem efeitos opostos. Quando ela age no receptor 1, ela vai mexer, ela vai agir através de uma proteína C, uma proteína G, que vai aumentar o MPC cíclico, o IP3DG, que vai aumentar a contratilidade, ou seja, a vasoconstricção e a aldosterona. Já o outro age de forma contrária, né? E aí vai fazer a vasodilatação. Então, os fármacos, eles são seletivos para o receptor 1, né? E como os BRAS, eles antagonizam a ação da angiotensina pelo bloqueio específico dos receptores, eles são responsáveis por ações próprias da angiotensina, ou seja, vasoconstricção, estímulo da proliferação celular e da liberação da aldosterona. Então, quando eu bloqueio também essas ações, ou seja, eu vou causar uma vasodilatação, um estímulo, vou diminuir o estímulo da proliferação celular, então vai ser cardioprotetor, porque vai diminuir a hipertrofia cardíaca e vai diminuir também a liberação de aldosterona, né? Então, no tratamento da hipertensão arterial, especialmente para a população de alto risco ou com comorbidades, proporcionam a redução da mortalidade e da doença renal crônica no paciente com diabetes, que são contraindicados na gravidez. Vamos lá para a gente já está quase finalizando, tá, gente? Vamos lá que a gente termina. Esse assunto é imenso, existe várias classes. A gente tem os betas bloqueadores e aí a gente vai trabalhar com o bloqueio de receptores, sejam eles beta 1, beta 2, isso vai diminuir, vai depender do fármaco. Os receptores beta 1, eles são encontrados em maior frequência no coração e eles aumentam a frequência cardíaca e aumenta a contratilidade. Então, quando eu bloqueio, eu diminuo a contratilidade e diminui a frequência cardíaca. E o beta 2, eles são mais nas artérias, nos brônquios e no fígado, né? E aí eles têm efeitos na glicogênese, na broncodilatação e na vasodilatação. E quando eu bloqueio, eles vão, vão agir nesses receptores fazendo o oposto. Os não seletivos bloqueiam tanto os receptores adrenérgicos beta 1, encontrados principalmente no miocárdio, quanto os beta 2, encontrados no músculo liso, nos pulmões, nos vasos sanguíneos em outros órgãos, né? E a gente tem o propanolol, o nadolol, pindolol, e este último apresentando atividade simpatomimética intrínseca, agindo como um agonista adrenérgico parcial e produzindo menos bradicardia. Os cardioseletivos bloqueiam preferencialmente os receptores beta-1 adrenérgicos, como o atenolol, metropolol, bisoprolol. O propanolol, gente, ele é muito utilizado no paciente com ansiedade, né? Então, ele tem esse efeito depressor do sistema nervoso central, porque ele consegue atravessar a barreira. Então, o paciente com ansiedade, né? Então, o propanolol é um fármaco de primeira escolha. Com ação vasodilatadora, né? Manifesta-se por antagonista ao receptor alfa-1, que aí a gente tem um carvedilol, e por produção do óxido nítrico, como nebivolol. O propranolol mostra também útil em pacientes com tremor essencial, prolapso de válvula mitral, síndrome hipercinéticas, hipertireoidismo e síndrome do pânico, cefaleia de origem vascular e hipertensão portal. Então, ele também é utilizado no tratamento da cefaleia, justamente por esse efeito que eu falei para vocês, tá bom? Quais são os efeitos dos beta-bloqueadores e quando não utilizar? Atenção aos pacientes asmáticos, mulheres em idade fértil, intolerância à glicose, né? Então, pacientes
que pode induzir o aparecimento de novos casos de diabetes, né, e a hipertrigliceridemia. Então, como é que a gente vai iniciar o tratamento? Então, início do tratamento, eu já falei sobre as classes, né, para vocês ficarem ligadinhos, e a gente vai falar sobre a situação, né? O início do tratamento, para todos os estágios ao diagnósticos, né? Então, os hipertensos 2 e 3 também ao diagnóstico, né? O hipertenso estágio 1 e risco cardiovascular baixo, a gente vai aguardar 3 meses pelo efeito das intervenções no estilo de vida. E o hipertenso, os idosos frágeis, muitos idosos, né? A gente vai só quando ultrapassar 160, nos rígidos 140 da pressão sistólica. E os indivíduos com pré-hipertensos, sem doenças cardiovasculares pré-existentes, risco cardiovascular baixo ou moderado, como eu falei, não existem tratamentos que sustentem, então não é recomendado. Ainda não, também não tem estudos que colaborem também com essa decisão, então não existe, a gente prefere não tratar. Então a gente deixa para tratar essas categorias que eu falei para vocês. E como eu começo a tratar? Então vamos lá. Primeiro, o paciente, né, que é pré-hipertenso, né, com risco alto, né, ou estágio de risco baixo, ou muito idoso, muito frágil, a gente pode iniciar uma monoterapia, né? E aí pode ser com DIU, com beta-bloqueador, com IECA, com BRA, ou, perdão, com bloqueadores do canais de cálcio, ou com IECA ou com BRA. Os beta-bloqueadores, ele tem indicações específicas, né? Esse fármaco, por alguns efeitos adversos, né, por algumas consequências do seu uso, eles são resguardados para algumas condições clínicas, e eu vou falar daqui a pouco. Aí a gente pode também, né, se a gente não alcançou a meta, né, a meta a gente já falou qual é a meta para cada grupo. A gente vai fazer uma combinação de 2 fármacos, e aí a gente pode usar um IECA ou um BRA, e aí pode ser um IECA e um bloqueador do canal de cálcio, um IECA e um DIU, né, um diurético, um BRA e um BBC ou um DIU, né? Combinação de 3 fármacos, e aí a gente vai usar um IECA, um BRA, mais um BBC e um DIU. E o quarto fármaco seria a espironolactona, que eu falei para vocês, que ela é utilizada como quarta escolha. A adição de mais fármacos vai depender também das condições do paciente, né? E a gente pode adicionar um beta-bloqueador, se o paciente já teve uma condição específica, como uma insuficiência cardíaca após um infarto, uma angina, necessita de um controle da frequência cardíaca em mulheres com potencial para engravidar, ou em geral em combinação com outros fármacos, nos pacientes com hipertireoidismo também, para o controle da frequência cardíaca, enfim. Então, estágio 1, 2, de risco moderado ou alto, ou estágio 2 e 3, a gente já começa com a terapia combinada, certo, gente? A monoterapia ela é resguardada para pacientes que tenham risco baixo, né, e uma pressão de estágio 1, os idosos muito frágeis, né, e uma pressão e o paciente hipertenso com alto risco, certo? Quais são as combinações seguras, né, e quais combinações não fazer? As combinações não recomendadas, né, são os inibidores de IECA com bloqueadores de angiotensina. Então, o IECA com BRA não é recomendado, tá, gente? E quais foram as mais testadas? Um IECA com tiazídico, um tiazídico com BRA, um BRA com bloqueador de cálcio, um bloqueador de cálcio com tiazídico e um IECA com bloqueador de cálcio, né? As outras combinações, elas são menos testadas. Então, essas são as combinações mais utilizadas, certo? Então, geralmente a gente inicia com o BRA, né, que é a losartana, né, e depois vai alterando, né, ou adicionando fármacos. Lembrando que a reavaliação do paciente, né, ela demanda um tempo, então o paciente precisa utilizar o medicamento com tempo para que ele obtenha o seu efeito máximo, e aí a gente possa reavaliar, tanto para diminuição quanto para aumento de dose, adição de uma nova droga ou substituição da droga em uso, né?
A gente tem aqui vários exemplos e eu trouxe, né, para vocês, por exemplo, os diuréticos tiazídicos, a hidroclorotiazida, qual é a dose, né, de 25 a 50 miligramas uma vez ao dia, né? Então, preferir esses fármacos que já tem combinação pronta, né? Às vezes o paciente fica ali com receio de tomar vários comprimidos durante o dia, então aqueles que tem é, que são utilizados com menor frequência, né? Ou que pode. Então, os diuréticos podem de alça, a gente tem esse. Então, aqui tem algumas recomendações. Depois, se vocês quiserem ver, dá uma olhadinha na diretriz, né? Mas é muito do que eu já falei mesmo, né? Então, mas antes disso, né, gente? Antes disso, existem também recomendações para o tratamento não medicamentoso. Então, finalizando a aula, é muito, muito importante a associação do tratamento medicamentoso com o tratamento não medicamentoso, né? E nem sempre a intervenção medicamentosa ela é suficiente, então vocês precisam orientar o paciente de vocês quanto ao padrão alimentar. A gente tem duas dietas, né? Que é a dieta DASH e a dieta do Mediterrâneo, e a gente pode utilizar elementos dessas dietas que vocês viram na aula de prevenção cardiovascular. O sódio na dieta, né? Não pode utilizar mais do que 2 gramas dia, né? O brasileiro ele tem um valor de consumo muito, muito maior do que isso, né? Principalmente pelo sódio, o sódio não acrescentado, ou seja, pelo sal que já vem nos alimentos mesmo, e aí as pessoas não têm o costume de observar o rótulo dos alimentos. E orientar o consumo moderado de laticínio e derivados, aqueles com menor teor de gordura, um consumo de bebida alcoólica moderado, né, até 30 gramas dia, interromper o tabagismo, né, a realização de atividades físicas e exercício físico regular, né, e a redução de peso. Então, o ideal é que o indivíduo ele esteja no seu peso adequado, né, de acordo com sua altura, que seria o IMC, né? A alimentação também é um ponto importante, então a gente precisa estimular uma alimentação saudável, né? Saudável no indivíduo, para que ele procure usar o mínimo de sal no preparo dos alimentos, para que ele prefira temperos naturais, como o próprio alho, a cebola, a cebolinha, a salsa, o açafrão, o manjericão, que são alimentos que por si só eles contêm, né, sais que vão substituir esse sal que a gente acrescenta, né? É muito importante a abordagem multidisciplinar do paciente com hipertensão arterial, para que a orientação ela seja feita da maneira mais adequada. Então, é muito importante a consulta com o nutricionista, o apoio matricial aí do NASF, que vai entrar com nutricionista, com educador físico e também com psicólogo, porque por se tratar de uma condição clínica, muitas vezes o paciente ele não aceita o tratamento ou não quer fazer o tratamento. E isso é muito importante. Não aceita a doença ou não quer mudar os hábitos de vida por ter dificuldade mesmo. E é muito importante também levar em conta as condições socioeconômicas do indivíduo, né? Então, gente, essa foi mais uma aula do Descomplicando a Cardiologia. Eu agradeço. Essa aula foi preparada por mim e pelo João Vitor, né? E a aula passada foi dele, ele brilhou ali na aula passada dele. E essa aula que ele anterior foi muito importante para a gente chegar e entender alguns aspectos dessa aula, certo, gente? Então, essa semana tem o nosso Tira Dúvidas, então não deixem suas dúvidas para que a gente converse um pouquinho mais essa semana na live, tá certo? Obrigado e até a próxima.